Salve, salve rapaziada, professor Romulo aí na área, resolvendo aí para vocês questões a respeito de calorimetria, calor sensível, calor latente, aplicação dessas equações. Então temos aí 10 questõezinhas que nós vamos desenvolver ao longo desse vídeo, beleza? Então vamos lá, sem muita enrolação, acompanha comigo aí. Primeira questão. A temperatura de 100 gramas de um líquido, cujo calor específico é 0,5 calorias por grama grau Celsius, sobe de menos 10 graus Celsius para 30 graus Celsius. Em quantos minutos será realizado este aquecimento com uma fonte que fornece 50 calorias por minuto? Então, vamos extrair esses dados aqui, né? Temos a massa, que é de 100 gramas. Temos o calor específico sensível, 0,5 calorias por grama grau Celsius. Temperatura inicial, que é menos 10 graus Celsius. A temperatura final, que é de 30 graus Celsius. E ele forneceu uma potência para a gente, a quantidade de energia que esse corpo recebe na forma de calor por minuto, e aqui a gente tem 50 calorias por minuto. Então, como a variação de temperatura, nós estamos falando aqui da quantidade de calor sensível, que vai ser determinada pela equação geral da calorimetria, que é igual a m vezes c vezes ΔT. O Q é a quantidade de calor, o m é a massa do corpo, o c é o calor específico sensível, e aqui o ΔT é a variação de temperatura. Primeiramente, nós vamos calcular essa quantidade de calor. Então, a massa é 100, o calor específico sensível é 0,5, a variação de temperatura vai ser a temperatura final, que é 30, menos 10, que é a temperatura inicial. 100 vezes 0,5 vai dar 50, esse menos com esse menos aqui, nós teremos mais, então vai ficar 30 mais 10. A quantidade de calor aqui vai ser 50 vezes 40, quantidade de calor vai ser igual a 2.000 calorias. Agora, com a informação da potência, vamos fazer uma regrinha de 3 simples, né? Onde em 1 minuto você recebe 50 calorias. Quantos minutos demora, então, para fornecer 2.000 calorias? Multiplica cruzado, nós vamos ter aqui 50x igual a 2.000. X vai ser igual a 2.000 dividido por 50. Logo, o nosso tempo aqui será igual a 40 minutos. Então, fechamos aí a nossa primeira questão. Questão 2. Um corpo de massa 100 gramas é aquecido por uma fonte de potência constante igual a 4 calorias por segundo. O gráfico mostra como varia no tempo a temperatura do corpo. Determine a capacidade térmica do corpo. Então, vamos primeiro pegar as informações. Sabemos que a massa é de 100 gramas. A potência fornecida pela fonte térmica é de 4 calorias por segundo. A temperatura inicial, a gente extrai ela do gráfico, está aqui, é 10 graus Celsius. A temperatura final, 50 graus Celsius, do gráfico aqui. O intervalo de tempo é de 10 minutos para promover essa variação de temperatura, segundo o gráfico. Lembrando que a capacidade térmica ela vai ser a razão entre a quantidade de calor dividida pela variação de temperatura. Primeiramente, nós vamos ter que definir a quantidade de calor, porque ele não forneceu isso para a gente. Pela definição da potência, que vai ser a razão entre a quantidade de energia térmica por tempo, nós conseguimos escrever a quantidade de calor, que vai ser simplesmente a potência vezes o intervalo
de tempo. Óbvio que também daria para a gente chegar nesse mesmo resultado a partir de uma regrinha de 3. Tá? Então, agora nós iremos fazer a conta dessa quantidade de calor, que vai ser igual à potência, que é 4 calorias por segundo. Aqui são 10 minutos. Eu preciso transformar esses minutos para segundos, então vou ter que multiplicar isso aqui por 60. A quantidade de calor fornecida, portanto, vai ser 2.400 calorias. Agora, voltamos para a definição de capacidade térmica e vamos substituir os valores. Capacidade térmica, então, vai ser 2.400 calorias, dividido pela variação de temperatura, que é final 50, inicial 10. Aqui, então, capacidade térmica vai ser igual a 2.400 dividido por 40. A capacidade térmica, portanto, será de 60 calorias por grau Celsius. Está aí nossa segunda questão resolvida. Terceira questão. Um corpo de massa 200 gramas é constituído por uma substância de calor específico de 0,4 calorias por grama grau Celsius. Determine a quantidade de calor que o corpo deve receber para que sua temperatura varie de 5 graus Celsius para 35. Que quantidade de calor o corpo deve ceder, no item B aqui, para que sua temperatura diminua de 15 graus Celsius e a capacidade térmica desse corpo. Então, vamos lá. Começando aí pelo item A, anotando os dados, massa 200 gramas. Nós temos a temperatura inicial de 5 graus Celsius. A temperatura final vai ser de 35 graus Celsius. O calor específico sensível, 0,4 calorias por grama grau Celsius. E vamos então achar a quantidade de calor usando a equação geral da calorimetria, que é igual a m vezes c vezes ΔT. Quantidade de calor aqui, portanto, será 200 vezes o calor específico, que é 0,4, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final, 35, menos a inicial, 5. Quantidade de calor aqui, portanto, será 200 vezes 0,4 vai dar 80, vezes 35 menos 5, que vai dar 30. Quantidade de calor aqui será de 2.400 calorias. B. Que quantidade de calor deve ceder para que sua temperatura diminua em 15 graus Celsius? Fato aqui de ceder é só porque nós iremos adotar um sinal negativo para essa quantidade de calor, porque o corpo deve perder essa energia. A equação é a mesma, é a equação geral da calorimetria, que é igual a mc vezes ΔT. A quantidade de calor que ele deve ceder aqui, a massa continua a mesma, 200. O calor específico sensível é 0,4 e ele vai diminuir 15 graus Celsius da sua temperatura. Ele já deu para a gente direto a variação de temperatura. A quantidade de calor vai ser 80 multiplicado aqui por menos 15. Essa quantidade de calor, portanto, vai ser menos 1.200 calorias. Fechamos o item B. C. Para terminar, a capacidade térmica do corpo. Podemos determinar a capacidade térmica do corpo pelo produto da massa vezes o calor específico. Então, aqui a massa 200 gramas, o calor específico sensível é 0,4. Nós teremos aqui, então, uma capacidade térmica de 80 calorias por grau Celsius. Fechamos a questão de número 3. Quarta questão. Considere um aquecedor que fornece continuamente 200 calorias por segundo a uma certa barra de metal. Verifica-se que a temperatura aumenta de 30 para 70 graus Celsius em 5 minutos. Item A, qual a massa da barra? E item B, qual é a capacidade térmica da barra? Calor específico sensível do metal, 0,2 calorias grama grau Celsius. E o calor específico sensível da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Então, vamos extrair essas informações aqui. Ele, mais uma vez, forneceu para a gente uma potência, que é de 200
calorias por segundo. Temperatura inicial é de 30 graus Celsius. O metal será aquecido até uma temperatura de 70 graus Celsius, no intervalo de tempo de 5 minutos. E o metal tem um calor específico sensível de 0,2 calorias por grau Celsius. Então, o primeiro passo é determinar a quantidade de calor pela definição da potência, que é a quantidade de calor dividido pelo intervalo de tempo. Daqui, então, nós tiramos que a quantidade de calor é a potência vezes o intervalo de tempo. Aplicando isso na equação geral da calorimetria, Q é igual a mc ΔT, a quantidade de calor é a potência vezes o intervalo de tempo, isso é igual a massa, o calor específico, vezes a variação de temperatura. A potência é 200 calorias por segundo, o tempo é 5 minutos. Eu preciso multiplicar isso aqui para transformar os 5 minutos em segundos. A massa nós iremos descobrir, 0,2 é o calor específico sensível, e a variação de temperatura é a temperatura final, que é 70, menos a inicial, que é 30. Aqui, então, nós vamos ter 60.000, multiplicação de 200 vezes 5 vezes 60. Isso vai ser igual a massa vezes 0,2 vezes a variação de temperatura, que é 40. Vamos trazer essa continha para cá. Aqui ficaremos, então, isolando a massa. Isso aqui vai ser igual a 60.000 dividido por 8, que é 0,2 vezes 40. A massa, portanto, será 7.500 gramas. No item B, nós vamos calcular a capacidade térmica simplesmente pelo produto da massa vezes o calor específico sensível, já que agora nós temos a massa que calculamos no item A. Então, vai ficar 7.500 vezes 0,2. Capacidade térmica aqui, portanto, vai ser de 1.500 calorias por grau Celsius. Fechamos aí, questão 4. Questão de número 5. Um corpo de massa de 250 gramas é aquecido por uma fonte cuja potência é constante e igual a 470,6 calorias por minuto. O gráfico a seguir ilustra a variação da temperatura em determinado intervalo de tempo. Qual é o calor específico da substância que constitui o corpo? Então vamos lá anotar os dados primeiramente. A massa está aqui, 250 gramas. A potência térmica fornecida pela minha fonte de calor é de 470,6 calorias por minuto. A temperatura inicial, a gente extrai ela aqui do gráfico, então 0 graus Celsius. A temperatura final, também do gráfico, chegamos aqui à conclusão que é 30 graus Celsius. E o intervalo de tempo, aqui do gráfico, que demorou para essa variação de temperatura acontecer, é igual a 4 minutos. Vamos aplicar a definição de potência para que a gente possa determinar a quantidade de calor fornecida por essa fonte térmica. Essa quantidade de calor vai ser simplesmente a potência vezes o intervalo de tempo. Aplicando na equação geral da calorimetria, nós teremos, então, potência vezes intervalo de tempo. Isso vai ser igual a massa vezes o calor específico sensível vezes variação de temperatura. A nossa potência é 470,6 vezes 4, que é minutos. Eu não preciso mudar nada aqui, tá? Porque essa potência está em função de minutos, não de segundos. A massa é 250. Calor específico sensível nós iremos descobrir. A variação de temperatura é 30 menos 0, que é a temperatura final menos inicial. Aqui, então, nós vamos ter 1.882,4. Isso vai ser igual a 250 vezes C vezes 30. Isolando o C, que é o calor específico sensível, nós teremos 1.882,4
dividido por 250 vezes 30. Isso aqui vai ser igual a 1.882,4 dividido por 7.500 e teremos então um valor aproximado aqui para o calor específico sensível de 0,25 calorias por grama grau Celsius. Fechamos aí então a questão de número 5. Questão 6. Determine a quantidade de calor necessária para fundir um sólido de massa 500 gramas. Dados: calor latente de fusão do sólido, 80 calorias por grama. Questãozinha bem simples. Vamos extrair aqui as informações. A massa é 500 gramas. O calor latente de fusão é igual a 80 calorias por grama. Aqui nós já estamos falando de um calor latente, porque há mudança de estado físico da matéria. Então você vai fazer o produto da massa pelo calor latente de fusão ou de vaporização, dependendo de qual é a passagem que está acontecendo. Essa quantidade de calor, portanto, será simplesmente 500 vezes 80. Quantidade de calor latente será aí, então, de 40.000 calorias. Fechamos aqui, rapidamente, a questão 6. Sétima questão. Determine a quantidade de calor necessário para transformar 200 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius em água a 20 graus Celsius. Dados o calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama, calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius, e o calor específico do gelo, 0,5 calorias por grama grau Celsius. Então vamos lá, olha só. Extraindo os dados aqui, nós vamos ter que a massa de gelo vai ser igual à massa de água, né? Porque o gelo vai se derreter completamente e vai virar água, e essa massa vale 200 gramas. A temperatura inicial do gelo é de menos 10 graus Celsius e nós queremos atingir uma temperatura final de 20 graus Celsius. O calor específico sensível do gelo é igual a 0,5 calorias por grama grau Celsius. Calor específico para a água é igual a 1 caloria por grama grau Celsius. E o calor latente de fusão do gelo é igual a 80 calorias por grama. Então, essas são as informações que nós temos aqui. E queremos saber a quantidade total de calor que é necessário essa massa de gelo absorver para se tornar água a 20 graus Celsius. Então, a quantidade de calor total vai ser a quantidade de calor sensível, que eu vou chamar de sensível 1, que é a energia que ele precisa absorver para começar a fusão, né, para se transformar de sólido para líquido, mais a quantidade de calor latente, que é aquela energia que ele vai absorver para se transformar completamente em água, mais uma quantidade de calor sensível, que essa água, né, que antes estava no estado sólido, agora no estado líquido, vai precisar absorver para chegar à temperatura de 20 graus Celsius. Então, a quantidade de calor total aqui será a massa do gelo, que é 200, vezes o calor específico sensível, que é 0,5, vezes a variação de temperatura, aqui agora muito cuidado, porque para o gelo começar a derreter, ele precisa chegar numa temperatura final de 0 graus Celsius. Ele está na temperatura inicial de menos 10. Mais a massa, 200 vezes o latente de fusão, né? Segundo a quantidade de calor, ela é latente, mais 200, que é a massa de água, que derreteu completamente, vezes seu calor específico, vezes a variação de temperatura, que vai ser final 20, inicial é 0, né? Porque o gelo virou água e essa água está inicialmente a 0 graus Celsius. Agora é só a gente fazer as continhas. A quantidade de calor vai ser 200 vezes 0,5, vai dar 100. Aqui esse menos com esse menos vai simplesmente ficar positivo, né? Então aqui 10, mais 200 vezes 80 vai dar 16.000, mais 200 vezes 20.
quantidade de calor total vai ser 100 vezes 10.000, mais 16.000, mais 20 vezes 200, 4.000. Somando todo mundo aqui, nós vamos obter a energia total de 21.000 calorias, ou 21 quilocalorias. Essa é a energia necessária para que a gente consiga transformar 200 gramas de gelo em água a 20 graus Celsius. Vamos lá para a próxima questão. Vamos lá, a oitava questão. Quantas calorias são necessárias para transformar 100 gramas de gelo a 0 graus Celsius em água a 50 graus Celsius? Dados o calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama, e o calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Anotando aqui as informações, nós temos a massa, que é 100 gramas. Nós temos a temperatura inicial, que é 0 graus Celsius. Temperatura final, que é de 50 graus Celsius. O latente de fusão, que é de 80 calorias por grau Celsius, por grama, né? Na realidade por grama. E o calor específico sensível da água, que é igual a 1 caloria por grama grau Celsius. Então, nós queremos saber a quantidade total de energia que essa massa de gelo precisa absorver. Aqui, como já está 0 graus Celsius, ele vai começar a mudar de fase. Então, você tem uma quantidade de calor latente e ele vai chegar a 50 graus Celsius. Vai ter variação de temperatura, quantidade de calor sensível. Essa quantidade total, portanto, vai ser a massa, 100, vezes o calor latente de fusão, que é 80, mais a massa de gelo, que vai se transformar completamente em água, vezes o calor específico sensível, vezes a variação de temperatura. Temperatura final 50 e inicial é 0. Quantidade de calor total, portanto, aqui teremos 8.000 mais 5.000, né? Aqui a gente vai ter, vamos fazer o passinho aqui, ó. Vai ficar 100 vezes 1, 100, vezes 50. Quantidade total aqui será 8.000 mais 5.000. Essa quantidade total, portanto, será de 13.000 calorias ou 13 quilocalorias. Fechamos aí rapidinho essa questão, bem simples. A aplicação da quantidade de calor latente mais a quantidade de calor sensível. Questão 9. Um pedaço de chumbo de massa igual a 150 gramas está a temperatura de 20 graus Celsius. Para aquecê-lo até a temperatura de fusão, que é de 327 graus Celsius, calcule a energia que deverá ser fornecida em calorias para que ocorra a fusão completa do chumbo. O calor específico do chumbo é 0,031 e o calor latente de fusão é 5,9. Então, anotando aqui as informações, massa 150 gramas, temperatura inicial 27 graus Celsius, temperatura final para que comece o processo de fusão 327 graus Celsius, o calor específico sensível 0,031 calorias por grama grau Celsius e o latente de fusão vai ser igual a 5,9. Agora a gente só precisa calcular a quantidade de calor sensível e a quantidade de calor latente para ter a quantidade total de calor. Então, eu vou ter um sensível para chegar até a temperatura de fusão, mais a quantidade de calor latente, que vai ser a energia que vai mudar ele de estado físico. Essa quantidade de calor total, portanto, vai ser a massa, que é de 150, vezes o calor específico sensível, que é de 0,031, vezes a variação de temperatura, que vai ser 327 menos 27. Quantidade total aqui. Agora vamos colocar logo aqui a quantidade de calor latente, né? Que seria a massa, 150, vezes o calor latente de fusão, que é 5,9. A quantidade total, portanto, vai ser 4,5
65, que é a multiplicação aqui, 150 vezes 0,031, vezes 327 menos 27, vai dar 300, mais 150 vezes 5,9, vai dar 885. A quantidade total de calor trocado aqui, então, vai ser 4,65 vezes 300, vai dar 1.395, mais 885. A quantidade total de calor trocada vai ser, portanto, 2.280 calorias para que esse chumbo se transforme completamente do sólido para o estado líquido. Beleza? Vamos então à nossa 10ª questão. Ao preparar uma bebida, uma pessoa coloca um pedaço de gelo em um copo que continha 100 ml de um líquido. Considerando que o gelo estava a menos 2 graus Celsius e o líquido a 20 graus Celsius, e que haverá troca de calor apenas entre o gelo e o líquido, podemos afirmar que a massa de gelo necessária para reduzir em 5 graus Celsius a temperatura do líquido será em gramas de... Considere o calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius, o calor específico do gelo, 0,5, o calor específico do líquido, 0,6 e o calor latente de fusão, 80 calorias por grama, e a densidade do líquido 0,8 gramas por ml. Então vamos lá. Primeira coisa é definir a massa. A massa, pela definição da densidade, vai ser simplesmente a densidade vezes o volume. Então a densidade é 0,8 vezes nosso volume, que é 100. Aqui chegamos então que a massa ela é igual a 80 gramas. Então, a primeira informação aqui que nós precisamos é essa massa. A temperatura inicial para o gelo ela é igual a menos 2 graus Celsius. Eu quero estabelecer a temperatura inicial do líquido, né? Vamos estabelecer o equilíbrio mais à frente, mas a temperatura inicial para o líquido ela vai ser igual a 20 graus Celsius. E eu quero promover uma variação de temperatura, ou seja, reduzir a temperatura do líquido em 5 graus Celsius. Ou seja, para reduzir em 5, o líquido está a 20, ele vai ter uma temperatura final de 15 graus Celsius. Né? Reduzindo em 5, ele vai para 15 graus Celsius. Calor específico do líquido é igual a 0,6 calorias por grama grau Celsius. Calor específico do gelo é 0,5 calorias por grama grau Celsius. O calor específico para a água, 1 caloria por grama grau Celsius, e o latente de fusão para o gelo, 80 calorias por grama. Então vamos lá. Primeiro nós vamos precisar estabelecer a energia que o líquido precisa perder para que a sua temperatura saia de 20 e chegue em 15. Então, se está tendo variação de temperatura, nós estamos falando aqui da quantidade de calor sensível. Aqui então será a massa do líquido, que é 80, vezes o calor específico do líquido, que é 0,6, vezes a variação de temperatura, que é de 5 graus Celsius. Então, a quantidade de calor que nós temos que perder aqui vai ser de 240 calorias. Agora, essa é toda a energia que vai ser fornecida para uma certa massa de gelo que nós desconhecemos qual é. Né? Então, eu tenho que a quantidade de calor total aqui vai ser igual à quantidade de calor sensível, que eu tenho que transferir para o gelo começar a derreter, mais a quantidade de calor latente para o gelo derreter completamente, mais a quantidade de calor sensível que a água, né, que se transformou aqui do gelo derretido,
para alcançar a temperatura de 15 graus Celsius e estabelecer o equilíbrio térmico entre o líquido e o gelo derretido. Então, essa quantidade de calor total, a gente já sabe quanto vale, é 240. Então, vamos colocar essa informação aqui, 240. A quantidade de calor sensível vai ser a massa de gelo, que nós não sabemos, vezes o calor específico, que é 5, vezes a variação de temperatura, né, que ele vai sair de menos 2 e vai a zero. Então, é 0 menos menos 2, mais a massa, vezes o calor latente de fusão, mais a massa vezes o calor específico da água, porque esse gelo derreteu, vezes a variação de temperatura, que afinal será 15, que vai estabelecer o equilíbrio térmico com o líquido, menos a inicial, que é 0. Aqui, então, nós vamos ter 240 igual a esse menos com esse menos aqui vai dar mais, então você vai ter 2 vezes 0,5, vai ser simplesmente 1m ou m, mais 80m, mais 15 aqui, menos 0 dá 15, vezes 1 é 15, vezes m é 15m. Aqui, então, nós vamos ter 240 igual, vamos somar essa galera toda aqui, vai dar 96m. Passando 96 dividindo, nós vamos ter 240 dividido por 96, logo temos uma massa de 2,5 gramas. Essa é a quantidade de gelo, né, da massa de gelo que eu preciso colocar nesse líquido para que eu tenha essa variação de temperatura de 5 graus Celsius, diminuindo a temperatura do líquido de 20 para 15 graus Celsius. Então, é isso aí, pessoal. Fechamos aqui a nossa lista de calorimetria, de calor sensível e calor latente. Até os próximos vídeos.